Eu ponderei bastante antes de resolver postar. Na verdade, gravar e falar o que eu vou falar agora. Eu acordei muito pensativa em relação ao que eu quero mostrar e deixar de legado nesse mundo. E o que me vem às vezes na cabeça é se eu devo ou não criar conteúdo, até porque às vezes eu me sinto um pouco perdida sobre o que criar. Tem muitos assuntos que, quando eu tô falando no off, eu percebo, cara, eu devia estar falando isso para muitas outras pessoas que provavelmente passam pelo mesmo que eu tô passando ou pelo que eu passei. Na maioria das vezes, a gente tem uma tendência de achar que tem que ser foda demais para começar alguma coisa e que é proibido errar, né? Pelo menos eu penso isso. E me cobra às vezes bastante de fazer tudo certinho, tudo perfeitinho, não ter erros. Eu me perguntava por que isso, por que essa cobrança toda, essa comparação, e principalmente uma necessidade extrema de esperar que outras pessoas aprovem o que eu decidi falar, o que eu decidi fazer. Na verdade, às vezes eu filtro o que eu vou falar porque eu fico com medo de mostrar o que eu quero falar de fato. E eu vou dar um exemplo do que eu percebi recentemente. Eu fui passar uma semana com a minha família, meus parentes, de parte de mãe, de parte de pai, enfim. Depois de ficar 6 meses sem ver nenhum deles. Um pouco mais de 6 meses. E aí aconteceu uma coisa que me pegou muito. É que muitas mulheres, elas são treinadas para precisar de aprovação externa, depender que outra pessoa aprove o que você tá fazendo, que é silenciar o que você tem para falar às vezes, é ter medo de ser, de falar, porque foi aprendido isso. Mas o que eu percebi na minha família foi um caso diferente do que eu tô falando agora. Eu tenho uma prima, não vou citar nomes, não é necessário. E isso aqui não é nada pessoal para minha prima ou para minha tia. É um assunto que me fez ponderar, que me fez ficar pensando no que eu poderia fazer em relação àquele acontecimento. Essa prima minha me pediu ajuda para fazer crochê. E aí ela estava super empolgada. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o crochê. E quando a mãe dela chegou, a minha tia, no caso, ela falou para a mãe dela, toda animada, que queria, que na verdade ia aprender crochê comigo. Aí, simplesmente a resposta da minha tia foi: eu duvido. Aí eu olhei no fundo dos olhos dela e perguntei por quê. E ela virou pra mim e falou assim: porque você vai ensinar e ela não vai aprender. Aí eu, tipo, eu tomei um susto, né? Porque eu não esperava isso, embora eu tenha vivido isso tantas vezes, eu não esperava. Aí eu vi a feição da filha dela, da minha prima, mudando completamente. Ela tava toda radiante e ela simplesmente murchou. E aí eu falei, não, intervi e falei, se ela quiser, ela vai aprender. Aí eu olhei pra ela, pra minha prima, assim, já desconsiderando minha tia, porque tipo, eu tava incrédula que ela tinha falado aquilo. Falei pra ela, olha, eu confio em você e tudo que você quiser fazer, você vai fazer. Isso depende de você, do seu interesse, da sua dedicação. Você pode tentar 10 vezes e errar, e continuar tentando até acertar. Se você vê que realmente não quer, aí beleza. Mas não deixa de tentar, pelo menos, antes de desistir. Eu confio em você. Aí ela levantou a postura de novo, olhou pra mãe dela e falou assim: tá vendo, mãe? Aí a minha tia falou assim: bom, não foi isso que eu quis falar. Aí a minha prima falou: é, mas foi o que você falou. Aí eu saí. Eu não queria continuar ali, prosseguir naquilo, né? E aí percebi que por muito tempo a minha mãe teve essa postura, a mãe da minha mãe teve essa postura. E eu não imagino quantas outras mais. E eu vejo que, às vezes, esse costume de ser descredibilizada antes de você tentar, realmente vai criando uma barreira que você fica com medo de tentar, porque antes que você tentasse, você já foi dada como quem não ia dar certo, quem ia errar. Então, assim, isso me move, me comove muito, porque eu vivi isso na minha pele. Há uns anos eu venho desbloqueando, vou usar essa palavra, venho curando, desbloqueando isso internamente, buscando novas formas de enxergar a vida, novas formas de me relacionar, novas formas de me enxergar. E confesso que nem todos os dias é fácil, porque são anos desses costumes enraigados dentro de meninas, jovens, e na vida adulta a gente já sabe, né, que a infância influencia muito nisso. Esse vídeo aqui é para meio que fazer um apelo para nós mesmas, mulheres que
sejamos mais gentis com nós mesmos, que nós tenhamos coragem de ser feras e ser fodas e viver sem que a gente tenha que ficar pedindo permissão, sem que a gente fique se comparando tanto com outras mulheres, né? E achando sempre, quase sempre, que a vida das outras estão mais interessantes que a nossa ou menos interessantes, não importa o tipo de comparação, comparação é comparação. Mas se isso trava a gente a ponto de não conseguir falar, expressar aquilo que é verdade dentro de nós, então isso precisa ser avaliado, né? E nós, enquanto mulheres, é que nós possamos ser suporte para as jovens, para as crianças, meninas, e também que a gente trate de falar de uma nova forma com nós mesmos e com elas, né? E a gente está aqui agora, com a faca e o queijo na mão, podendo fazer diferente, com várias fontes de informação. Eu sei na minha pele que quebrar esses ciclos não é tão fácil quanto parece, mas eu vejo que é possível e que a gente deve realmente fazer, deve se unir, deve tentar, deve botar a boca no trombone. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo agora, é porque eu venci o meu medo de falar o que eu tô falando agora e dei um passo para mais perto da minha melhor versão.